Desculpa, gente, o vídeo pausou. É importante que a gente veja a complexidade da África, tá? Porque em alguns pontos da África, por ela ser muito grande, por ser um continente, ela é mais desenvolvida. Então, nós temos os reinos, nós temos um sistema de monarquia. Em outras partes da África, que não são tão desenvolvidas assim, você ainda tem tribos que são muito parecidas com tribos pré-históricas, com caçadores e coletores, aonde a mulher fica em casa e ela coleta e ela cozinha e ela cuida das crianças, cuida do espaço, os homens que saem para caçar. Então, ainda alguns lugares da África, nesse período aqui que nós estamos estudando, ele ainda é muito primitivo, tá? Porém, outros locais da África são muito desenvolvidos. Uma questão também que eu falei na nossa aula é sobre a questão das mulheres muito férteis, né? Porque lá na África era da seguinte forma: aquelas mulheres que eram muito férteis, elas eram super valorizadas, tá? Porque na África, quanto mais filho você tem, mais mão de obra você tem, tá? Então, por exemplo, se você tem 13 filhos, que antigamente era muito comum ter bastante filhos, né? Se você tem 13 filhos, você teria 13 pessoas trabalhando para você. Então, essas mulheres férteis, elas eram muito valorizadas na África, a ponto delas serem raptadas e capturadas por outras tribos. Então, olha só, imagina só que nós temos a tribo A e a tribo B, tá? Elas falam línguas diferentes, elas são inimigas, elas vivem em guerra, querendo uma pegar território da outra. Isso era muito comum. Se a tribo A tivesse uma mulher, algumas mulheres muito férteis que conseguiam ter muitos filhos e, consequentemente, aquela tribo tinha muitas pessoas trabalhando, conseguia se desenvolver, a tribo B possivelmente tentaria capturar essa mulher grávida, tá? E, gente, capturar igual... Não sei se vocês já viram laçando boi com laço, assim. Era mais ou menos assim, tá? Então, elas eram capturadas, levadas e apreendidas na outra tribo para que ela pudesse ter filhos na outra tribo e assim enriquecer a outra tribo, tá? Então, gente, a respeito dos povos africanos, a gente tem que entender o seguinte, que é um povo cheio de cultura, que é um povo que tem as suas particularidades, é um povo que vive no continente, então é um povo enorme. Nós temos partes da África que são desenvolvidas, partes que não são tão desenvolvidas assim, são subdesenvolvidas. Nós temos na África também essa questão das mulheres serem supervalorizadas na questão da fertilidade, porque quanto mais filho, mais trabalhadores e mais mão de obra você tem. Também temos a questão das religiões. A África, ela é politeísta, ou seja, acredita em muitos deuses, tá? A África só vai conhecer o cristianismo, a religião católica e futuramente a religião evangélica, ou as religiões protestantes, muito no futuro, depois que Portugal estava indo para as Índias pegar as especiarias, tá? Então, 1400 e alguma coisa. Antes disso, gente, é mais de 1000 anos. Antes disso, a África nunca tinha tido contato com a religião cristã, tá? Então, a partir do contato de Portugal com a África, quando Portugal estava indo para as Índias, é que a África começa a ter algum contato com a religião cristã, tá? Então, nós temos que entender isso. Eles são politeístas, acreditam em muitos deuses, geralmente ligados à natureza. Então, por exemplo, se eu moro em uma tribo e eu preciso de sol para poder plantar, porque eu preciso que o sol ajude na plantação, ajude que o solo fique fértil. Então, possivelmente, nessa tribo, eu vou adorar o deus do sol, tá? Para que ele possa me ajudar, para que ele possa ajudar no meu plantio. Se eu preciso de água, possivelmente eu vou adorar o deus da água. Então, os deuses na África e também para os indígenas, eles estão ligados todos à natureza, tá? São deuses, na África chama-se de entidades, são entidades que vão ajudar no plantio, na agricultura, na sobrevivência. Eles dão muito valor para a natureza, tá? Totalmente diferente das questões ocidentais, das quais nós fazemos parte, tá? Já que nós somos, em maioria, cristãos, claro, não vou dizer todos, mas em maioria nós somos cristãos. Então, a gente adora a Deus, pede a Deus que abençoe, mas nós não temos essa ligação tão forte com a natureza, assim, com o sol, com o céu, com o ar, com a água, como os politeístas têm, tá bom? Sobre povos africanos, era isso.
Vamos aqui para povos pré-colombianos. Bom, os povos pré-colombianos são compostos de incas, maias e astecas. Esses povos pré-colombianos, eles são povos totalmente desenvolvidos, são povos que têm conhecimento sobre astronomia, são povos que conhecem o sol, o céu, são povos que sabem que o sol, que a Terra é quem gira em torno do sol. São povos que são letrados, que têm cultura, que têm religiões, porque eles são politeístas também. São povos que têm um sistema de governo, são povos que têm os chamados diques. O que são diques, turminha? Vocês já sabem. São aqueles espaços, então você imagina o seguinte, que essa minha caneta aqui, ela é um rio, tá? E aí, aqui, imagina só, aqui é o rio, tá? Aqui, desse lado de cá não tem água, desse lado de cá não tem água, porque tá passando água só aqui no rio, né? Os diques servem para levar água para aqueles locais que não tem água e torná-los aqueles locais férteis e com acesso à água, tá? Então imagina só, que o rio passa só aqui. E eu cavei então um espaço como se fosse um córrego, sabe, bem fundo, dessa parte do rio para cá. Então agora, ao invés de ter água só aqui, a água também vai vir para cá, tá? E esses diques ajudaram demais os povos pré-colombianos, incas, maias e astecas, a levarem água para onde não tinha, a deixar o solo mais fértil, a conseguir plantar mais, a conseguir sobreviver mais. Então, os povos pré-colombianos, incas, maias e astecas, eles são muito desenvolvidos, tá? Vocês devem lembrar disso. Eles estão lá na página 52 a 69. Um ponto importante sobre os povos pré-colombianos é quando os portugueses, quando os espanhóis, desculpa, eles estão indo para as Índias. O primeiro país da Europa a ir para as Índias, atrás das especiarias, é Portugal, tá? E aí a Espanha pensa o seguinte, eu acho que eu também vou tentar fazer essa viagem, mas eu não posso pegar o mesmo caminho que Portugal. Se eu pegar o mesmo caminho que Portugal, eu vou passar por Imitona, por Copiona, né? Então eu vou fazer um caminho novo, vou fazer uma rota nova. Então, Portugal, quando foi para as Índias, ele fez ali, como eu falei para vocês no início do vídeo, fez ali a travessia pela costa africana, por baixo. Já a Espanha foi por cima, tá? E quando a Espanha vai por cima, ela bate bem aqui, ó, na América Central. Nenhum europeu antes tinha chegado na América, tá? Nós somos americanos, vocês sabem, né? Nós somos sul-americanos. Eles chegaram na América Central, ali mais ou menos no México. E aí, eles pensaram o seguinte, caramba, a gente já chegou nas Índias, as Índias são tão perto. Nossa, se a gente chegou nas Índias, portanto, esses que estão aqui são os índios. Daí que nasce o termo índios, tá? E aí, gente, quando eles chegam lá, eles percebem que os povos pré-colombianos, os incas, os maias e os astecas, têm uma organização tão intensa, tão interessante, tão fantástica, que eles jamais imaginariam. Vocês sabem que os europeus são meio soberbos, né? Que eles acham que somente eles têm o conhecimento de tudo, que eles sabiam de tudo, que eles tinham a melhor religião, tudo. E quando eles chegam nesse novo espaço, que eles veem as pessoas vivendo de um jeito muito fascinante, com diques, com produção agrícola, com um sistema de governo, com várias religiões, eles ficam chocados, tá? No início, quando os espanhóis tiveram esse contato com os povos pré-colombianos, foi um contato tranquilo, os espanhóis respeitaram a identidade dos povos pré-colombianos, mas depois, com o tempo, os espanhóis acabam massacrando, tendo um massacre em relação a esses povos pré-colombianos e matando todos, tá? Bom, agora sobre renascimento cultural e científico. Para esse conteúdo aqui, a gente tem que entender um pouquinho sobre Idade Média, tá? Igual eu falei na sala para vocês. A Idade Média foi um período que durou por mais de 1000 anos, e durante 1000 anos as pessoas pensavam de acordo com a Igreja Católica. Deixa eu contextualizar melhor para vocês. A história, ela tem uma linha cronológica, tá? O primeiro ponto da linha cronológica da história, ele parte da pré-história, beleza? E aí você vai andando, você tem depois a história antiga, e depois a Idade Média, depois a Idade Moderna, depois a Idade Contemporânea, tá? Na Idade Antiga, nós temos Grécia, Roma, Mesopotâmia, Egito, e nessas 4 aqui, elas têm uma coisa em comum. Primeiro, elas são politeístas, ou seja, acreditam em muitos deuses.
Segundo, elas são desenvolvidas, elas pensam mais no homem, ou seja, no ser humano, tá? Elas estudam mais o ser humano, a Grécia principalmente. Estuda como é que funciona o corpo do ser humano, quais são as doenças, como é que trata as doenças, como é que funciona, estuda o céu, estuda as estrelas, estuda o tempo, o calendário. Então, os povos antigos, da história antiga, eles são muito bons nessa questão do ser humano, tá? Estudam muito o ser humano. Quando a gente vai para a Idade Média, as coisas se revertem. Na Idade Média, a importância, o poder, ele é dado para Deus, consequentemente para a Igreja Católica. E na Idade Média, as pessoas não sabem nem ler nem escrever. As pessoas são, em sua maioria, trabalhadores campesinos, ou seja, trabalhadores do campo. E aí, a igreja, gente, é importante deixar claro isso para vocês. Vocês já sabem disso, isso aqui é só uma revisão. A igreja na Idade Média, ela é uma igreja totalmente diferente da igreja de hoje, tá? A igreja da Idade Média, ela tem um propósito muito diferente do propósito de hoje. O propósito da Idade Média é um propósito voltado para a punição, ou seja, se você não fez isso, você vai ser punido, você vai para o inferno. Se você não pagou um imposto, você vai para o inferno. Se você não respeitou o rei, você vai para o inferno. Se você não respeitou a igreja, enfim, são punições. As pessoas vão para a igreja por medo de Deus, na Idade Média, tá? Hoje em dia, as pessoas vão para a igreja buscando salvação. Elas vão para a igreja pelo amor de Deus. Olha como isso é diferente, entendeu? Então, nós temos que ter isso muito claro. Na Idade Média, a igreja é diferente da igreja de hoje, tá? Então, não é um ódio à igreja, é porque ela é diferente de hoje. Então, na Idade Média, nós temos a igreja como dona de tudo. Ela é quem manda nas terras, ela é quem possui a maior parte das terras. Os reis não tomam nenhuma decisão sem a igreja. Isso na Europa, tá? Não tomam nenhuma decisão sem a igreja. Porque os reis acreditavam o seguinte: se eu agradar diretamente à igreja, eu estou agradando a Deus, porque eles têm uma ligação direta. Então, por exemplo, se o padre mandar eu criar um novo imposto na segunda-feira, eu vou criar. Porque se eu agradar o padre, eu agrado a Deus e, consequentemente, eu vou ter um reino próspero, eu vou ter terras férteis. Era nisso que era acreditado da Idade Média, tá? Só que, gente, como as pessoas não sabiam ler, as pessoas iam pra missa, né? O padre rezava a missa inteira em latim, as pessoas não entendiam nada. E quando o padre ia falar um pouco sobre a Bíblia, o padre falava aquilo que estava na Bíblia, né? Sobre pecado, sobre a questão do respeito e tudo mais. E quando acabava a missa, esses padres, eles tinham uma vida livre. Eles tinham mulheres, esposas, coisas que hoje em dia na Igreja Católica Apostólica Romana não é permitido, tá? O padre casar. Mas na Idade Média era proibido. Era proibido não, era permitido. E as pessoas ficavam pensando o seguinte: como que esse padre fica pregando pra gente santidade, que a gente não pode trair, porque os padres tinham muitas mulheres, tá? Não pode trair, mas os padres podem. Como assim? As pessoas começaram a repensar nessa questão, de pensar assim: será que isso tá certo? Será que isso tá errado? Então, gente, começa a nascer um questionamento a respeito da Igreja Católica sobre ela pregar uma coisa tão certa e não praticar essa coisa tão certa, tá? A partir daí, então, os padres, eles são proibidos de se casar, tá? Para que a igreja pudesse manter a sua aparência de santificada, tá? E aí, então, chega um momento que as pessoas pensam o seguinte: tá, vamos lá. Já que o padre prega coisas e ele não faz, vamos pensar um pouquinho mais no ser humano, tá? Então aí nasce o renascimento cultural e científico. Esse renascimento, ele é voltado para as pessoas pensarem, ao invés de pensar muito em Deus, começar a pensar mais nas pessoas. Como assim? Vou explicar para vocês. Na Idade Média, tudo é voltado para Deus, tá? As artes, as pinturas, as estátuas, as músicas, as comidas, as roupas, o modo como você fala, o modo como você vive, a ciência. Então, por exemplo, se uma pessoa morreu de uma doença X, eles falavam que era porque Deus queria. Eles não iam buscar a causa da doença, como é feito hoje em dia, tá? Então, eles tinham tudo isso voltado para a religião. A religião era o centro de tudo, ou seja, Deus era o centro de tudo. Agora,
No renascimento cultural e científico, o centro passa a ser, ao invés de ser Deus, passa a ser agora o homem, o ser humano. Então, por exemplo, vão pesquisar sobre ciência e a ciência do homem, como curar as doenças, como tratar as doenças, como tratar a fala, como arrumar os dentes, enfim, o homem que vai ser o centro, e o nome disso é antropocentrismo, ou seja, o homem no centro, tá? As artes, a cultura, as pinturas serão todas dedicadas aos homens. Então as pessoas vão começar a repensar nisso, tá? A igreja deixa de ser o centro e agora o centro é o homem, a ciência, as coisas voltadas mais para o homem. Lembrando que as pessoas não deixam de acreditar em Deus, elas só passam a acreditar que elas precisam pensar um pouco fora da caixinha e imaginar a vida um pouco sem o regramento e as punições da igreja, tá? Então, por exemplo, antes do renascimento cultural e científico, aquelas pessoas que tentavam estudar a ciência, tentavam entender as doenças e o corpo, essas pessoas eram punidas, chamadas de heréticas, de pagãs. Depois do renascimento, isso foi caindo, porque a igreja foi tendo que se adequar, beleza? Galera, qualquer dúvida podem me chamar. Um bom final de semana e um bom teste para vocês, tá? Tchau!